Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Cruzeiro do Sul. Também temos a nossa congregação no Jardim Imperial. Temos realizado lives, momentos de devocional com a palavra do Senhor nas quartas-feiras, às 19h30, também aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite. Aos domingos, a temática da parte da manhã, neste mês de maio, está sendo voltada para as famílias. Bom, então deixo o convite a você para participar conosco das lives às 9 horas da manhã, onde vamos meditar na palavra do Senhor e deixar que ela nos confronte, de maneira que sejamos melhores em nossa casa, no nosso lar, junto dos nossos familiares. E à noite também o culto, onde temos meditado nos livros históricos de Esdras, Neemias e depois Esther. Recentemente encerramos o livro de Esdras, já iniciamos domingo passado o livro de Neemias, e assim que encerrá-lo, vamos iniciar Esther, que fala sobre o momento que Israel, os judeus, saem do cativeiro babilônico, retornam para Jerusalém e retomam as suas atividades, o seu culto ao Senhor, os desafios que eles enfrentam. E hoje, nas quartas-feiras, temos meditado no Evangelho de João. Hoje vamos falar no capítulo 2, do versículo 13 ao 25, e um pouco do capítulo 3 também. Mas antes de iniciarmos o texto, eu quero convidá-lo a fechar os teus olhos, a orar junto comigo neste momento. Cada um está em sua casa, mas o Senhor se faz presente. Nós iremos adorá-lo, cultuá-lo, embora não seja um culto público, mas é um culto familiar, um momento onde vamos meditar na lei do Senhor e clamando a Ele que transforme o nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, damos graças ao Senhor por este momento, pelo dia de hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, cada um em sua casa, junto dos seus familiares, para meditarmos na palavra do Senhor. Sabemos que nós somos incompetentes em compreender a tua palavra, mas te louvamos porque em nós habita o teu Espírito, que nos dá o entendimento, a compreensão, de maneira que o nosso coração seja transformado. Mas da nossa parte nos cabe deixar que o Senhor nos transforme, de uma maneira passiva, permitirmos, ó Deus, ser guiados pelo teu Espírito, purificados pela tua palavra, para que cada dia mais nos pareçamos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos as tuas bênçãos e que o Senhor fale com cada um de nós nesta noite. É assim que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse no início, hoje vamos falar sobre religiosidade. Como a religiosidade, de certa forma, maculou a trajetória de Israel, no que diz respeito ao cumprimento da sua missão, em ser luz em meio às trevas, em meio às outras nações, e como essa religiosidade também nos afeta, porque a religiosidade é resultado de um coração corrupto que nós temos. E como tratar da religiosidade? Quais são os sinais que revelam se de fato estamos vivendo uma religiosidade ou uma adoração verdadeira?
E o texto de início é Isaías, capítulo 1. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 20, apenas 10 versículos, mas que fala muito sobre este problema da religiosidade que estava afetando o povo de Israel e vai nos ajudar a entender, ter uma visão panorâmica do contexto a qual Jesus estava inserido também, tá bom? Quando ele ensinava e exortava e criticava os fariseus, os escribas, os religiosos da época. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Eu quero apenas fazer um adendo aqui, uma explicação sobre este versículo 10. Isaías está mencionando Sodoma e Gomorra, mas ele está falando com o povo de Israel. É uma afronta muito forte, porque Isaías está chamando o povo de Israel de Sodoma e Gomorra, por conta da sua podridão, por conta da idolatria que estava no meio do povo, da prostituição a qual eles estavam vivendo, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Versículo 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nós depois vamos falar um pouquinho mais como este texto tem tudo a ver com a mensagem desta noite. Eu quero, neste momento, chamar o presbítero Santo, que ele vai nos conduzir num período de cântico. Boa noite, Sandro. Deus abençoe a tua vida. Passo a palavra para você agora. Boa noite, pastor. Obrigado. Quero saudar os amados irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. E eu quero ler um versículo, irmãos, que está no Salmo 52, o verso 3, que diz assim: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Muitas são as notícias que nós temos visto pela televisão, na mídia, notícias que sempre vêm para nos atormentar, para nos perturbar. Mas como diz o verso do Salmo, né? Em me vindo o temor, hei de confiar. E é isso que eu quero deixar com os irmãos, que possamos a cada dia confiar no nosso Deus. Eu quero cantar um louvor com os amados irmãos,
fala: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Então, que você possa cantar juntamente comigo, todos, né, uma só voz, eu convido os amados irmãos. Vamos lá? Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua noite trouxe vida a todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e vendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós a ti. Só para te adorar. Só para te adorar. Fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Tem um outro versículo que eu quero deixar com os irmãos. Ele está no Salmo 57, é o verso 1, tá? E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo, amados irmãos. Possamos encontrar abrigo à sombra das asas do nosso Deus, até que passe essa calamidade que nós estamos enfrentando. Mas não devemos temer, devemos sempre confiar. E é o próximo cântico que nós vamos entoar agora, que fala: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Então, eu quero convidar todos para louvarmos. Esta paz em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz existe em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor. Não me guio por estar alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu amor. Não me guio por estar alegre estou. Este gozo que sinto em
calma. Não é porque tudo que vai bem. Este gozo que eu sinto em calma. É porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu amor. Não me tire por alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu amor. Não me tire por alegre estou. E ainda teus campos não tropeçam. E a mente não vê o seu fruto. E ainda os montes se lancem ao mar. Porque a terra trema e confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu amor. Não me diga conquista. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me diga conquista. Alegre estou. Amém, amados irmãos, possamos sempre confiar no nosso maravilhoso e amado Deus. Deus abençoe, amados irmãos. Obrigado, Sandro. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, como eu estava dizendo, hoje vamos falar sobre idolatria. E o texto que vimos no início fala sobre o caminho que o povo de Israel estava seguindo, um culto idólatra, um culto corrompido, mesmo diante de tantos rituais eles estavam vivenciando, que eles estavam prestando ao Senhor. Deus considera aquilo como nada, como sacrifícios vãos. E nós vemos isso, temos acompanhado nos domingos à noite, que o resultado foi que a nação de Israel foi disciplinada por Deus, levada para o cativeiro, e os livros históricos narram o processo de retorno para Jerusalém, de reconstrução da cidade, com a proposta de se dedicarem à lei de Deus, de não caírem na idolatria, não caírem na religiosidade. Mas, infelizmente, nós vemos que a trajetória de Israel não mudou, não foi diferente desse contexto. Mesmo sendo disciplinados por Deus, o tempo foi passando, os escribas, Esdras era um escriba, e ao longo do tempo os escribas foram se corrompendo, os líderes religiosos foram assumindo uma postura de arrogância, de presunção, e passaram a escravizar a nação de Israel no que diz respeito à vida espiritual. Eles se achavam, denominavam como os representantes de Deus na terra, a qual o povo precisava olhar para eles para alcançar favor a Deus, e não olhar para a lei. Quando Jesus, então, começa o ministério, lembrando que João Batista, não o evangelista, quando João Batista inicia o seu ministério, exortando a multidão para que eles se arrependessem, e Jesus, então, está entra neste processo também, junto com João Batista, de anunciar a vinda do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, pregando arrependimento. Nós temos visto, nas últimas quartas-feiras, o Nicodemos, como foi difícil para Nicodemos entender que ele deveria nascer de novo. Lembrando que Nicodemos era um mestre, um doutor da lei. Era conhecedor da lei, ensinava o povo, e Jesus estava falando, olha, tudo isso que você sabe ou pensa saber não é o suficiente para entrar no reino de Deus.
É necessário que você nasça da água e do Espírito. Vimos que o nascer da água está relacionado à purificação que a lei traz no coração do homem, revelando a podridão, revelando o seu pecado, de maneira que o homem agora passe a mudar de vida. Porque os líderes religiosos não estavam ensinando a lei como deveriam. Prova disso que a própria multidão, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, diziam: olha, este homem ensina com autoridade, diferente dos líderes religiosos. Então, nós vemos que os líderes estavam falhando na sua proposta de ensinar a lei de Deus ao povo. E Nicodemos estava inserido neste contexto de religiosidade, e ele é confrontado a nascer de novo da água, da purificação da lei e do Espírito, deixando que o Espírito o conduza a caminhos que glorifiquem de fato a Deus. Não seriam os rituais, as ofertas, os sacrifícios religiosos que agradariam a Deus. E nós vimos no início em Isaías. O texto desta noite, vamos lá para João, capítulo 2. Vamos falar do momento onde Jesus, quando entra no templo, ele se depara lá com um comércio ali em volta, no pátio externo, e Jesus pega, faz um chicote ali, começa a tocar todo mundo. Nós vamos entender o porquê disso, porque o que levou Jesus a tomar essa postura. Nós vamos entender essas implicações nas nossas vidas também. Veremos que os sinais que Jesus realizava fez com que muitos o seguissem, mas não que acreditassem de fato nele. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá para João, capítulo 2. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Depois a gente retoma umas outras partes da leitura também, tá bom? João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 22, que diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, ou um chicote, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Depois a gente continua a leitura, vamos entender o que está acontecendo. Jesus, ele chega no templo, está o pátio externo, ou era conhecido como pátio externo, ou pátio dos gentios, e ali estavam os cambistas e vendedores de animais para que fossem feitos sacrifícios. Vamos entender por que aqueles homens estavam ali. O fato deles venderem animais não era errado, tá bom? Não era corrupção vender animal para se sacrificar. Lembrando que no período da Páscoa, muitos israelitas, até mesmo os prosélitos, lembrando que prosélitos eram gentios que se convertiam à religião judaica, muitos vinham de lugares longes, de terras distantes, e não tinham condições de trazerem animais para o sacrifício anual. Então, eles chegavam até esses comerciantes e compravam por um dinheiro justo, pegavam aqueles animais e ofereciam no templo.
Os cambistas eram homens que trocavam moedas, dinheiro. Seria mais ou menos assim. Pessoas vindas lá dos Estados Unidos, eles tinham dólar. E precisava ser uma moeda local para ser ofertada no templo, para a manutenção do templo. Então, esses cambistas faziam a troca do dólar por uma moeda local ali de Jerusalém. Tá bom? Só para vocês entenderem. Seria uma moeda, os viajantes tinham as suas moedas locais e ao se deslocarem para Jerusalém tinham que fazer essa troca. Então também era uma prática aceitável, normal, comum, não era pecado, tá bom? O pecado, a gente vai falar um pouco sobre o quê? É porque o local a qual eles estavam realizando isso era um local inadequado. Por que inadequado? Porque aquele pátio onde esses homens estavam cheio de bancas, de mesas espalhados, não era um local para que fosse ocupado por mesas, e sim por gentios. Pessoas que não eram israelitas, que se achegariam até o templo para conhecer, para ouvir a lei. E esses homens, esses gentios, essas nações que não eram israelitas, estavam sendo impedidas de se acomodar no pátio externo para serem, para aprenderem da lei, para ofertarem, para sacrificarem e para adorarem a Deus. Então, o problema, porque Jesus chega, então, com um chicote bravo, falando, olha, vocês estão fazendo do local que é para ser a oração um local de comércio, vocês precisam dar espaço para que os gentios se acheguem e possam adorar a Deus. E Zacarias, ele fala um pouquinho sobre isso. Zacarias, capítulo 4, capítulo 14, versículo 16. Olha o que diz. Zacarias 14, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, há uma expectativa de que outras nações viessem até o templo para adorar a Deus. O problema é que os judeus começaram a usar o local que era para recepcionar os gentios, as outras nações, para um outro fim. E Jesus, então, condena este ato, o ato de desprezar o momento dos gentios, o espaço dos gentios, para se preocuparem com questões ritualísticas, vendendo sacrifícios que poderiam ser vendidos lá fora, tá bom? Só para a gente entender. Daí alguns homens, então, questionam com que autoridade você faz essas coisas? Porque Jesus chegou dando chicotada, expulsando os cambistas, os vendedores, os animais, e aqueles homens questionam, peraí, quem é você para fazer isso? Né? E quem você pensa que é? E Jesus fala, olha, eu sou aquele que destruindo o templo, em 3 dias eu torno a edificá-lo. E aqueles homens disseram, olha, como isso? Em 46 anos este templo levou para ser edificado, e você está falando que em 3 dias você vai reconstruí-lo? E o próprio João, o evangelista João, o apóstolo João, ele faz uma explicação. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava falando, olha, eu vou fazer com que este templo não seja mais o referencial de adoração, e sim, a adoração verdadeira, a adoração genuína será a partir da minha pessoa, a partir do meu corpo, que será sacrificado na cruz do Calvário, através da justificação pelo meu sangue, e na minha ressurreição, o homem agora vai passar a adorar a Deus, a se relacionar com Deus através da minha vida. Eu sou o santuário de Deus. Eu sou o elo de ligação com Deus. E eu vou mostrar isso na cruz do Calvário. Então, o templo, Jesus estava falando, este templo, esta construção física vai ser destruída no sentido, embora seja futuramente destruída por conta de guerras, mas o que Jesus está falando, olha, este templo vai sair de cena,
não mais será referência de elo de ligação, de adoração a Deus, e sim o meu corpo por meio do sacrifício, tá bom? Lembrando que no capítulo 4, versículo 3, Jesus fala um pouquinho mais sobre isso com a samaritana, que é aquela mulher, ela questiona Jesus, olha, onde nós devemos adorar a Deus? Neste monte ou naquele? Ou seja, é em Jerusalém ou é em Samaria? Onde podemos adorar a Deus? Qual é o local certo da adoração? E Jesus fala, olha, vem a hora e já chegou, porque ele já estava se preparando para ir em direção à cruz, e ele fala, vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, por meio da sua pessoa, por meio do seu sacrifício, tá bom? Então, agora a gente vai continuar a leitura do versículo 23 ao 25. Não é um acontecimento seguido do que aconteceu aqui no templo, tá bom? Percebe que lá no versículo 13, que a gente iniciou, estando próximo à Páscoa, agora no versículo 23, durante a festa da Páscoa, ou seja, já passou alguns dias ali, algumas horas, e a gente vai ler do versículo 23 ao 25, que diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia de todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, esse texto, João ele está dizendo, está narrando um momento onde alguns homens começaram a crer no nome de Jesus, porque Jesus estava realizando milagres. A gente precisa entender um pouquinho por que Jesus realizava os milagres. Era propósito de Jesus curar todo mundo, realizar todos os milagres? Não, Jesus não fez isso. Embora o próprio João diga que muitos milagres não foram registrados, mas é fato que Jesus não realizou todos os milagres. O propósito de Jesus em realizar os milagres é que Jesus estava mostrando que o Messias havia chegado, conforme as Escrituras diziam. Lembra quando João estava encarcerado e João manda os seus discípulos chegarem até Jesus e perguntar se de fato Jesus era o Messias ou eles deveriam esperar outro? E Jesus chega para os discípulos de João e fala, olha, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Eram sinais da chegada do Messias, do ungido de Deus, do Cristo, do libertador de Israel. Então, João entende, realmente esses são os sinais, o cumprimento da promessa de que o Messias, o reino de Deus, chegou, tá bom? Então, esses homens passam a olhar para Jesus e acreditar porque Jesus estava fazendo os milagres. Mas é interessante que Jesus não se confia a eles. Ou seja, Jesus não abre o seu coração a esses homens, porque Jesus percebe que eles estão motivados a motivação é errada. Jesus, ele separa os discípulos, aos poucos começa a ensinar os discípulos quem ele era. Nem mesmo aos discípulos, Jesus, logo de imediato, revela quem ele é, lembrando que Jesus estava falando que ele é o Messias, mas a compreensão de que ele era o Filho de Deus, o divino, os próprios discípulos não tinham uma compreensão clara. E eles só vão ter uma compreensão muito clara depois da ressurreição, que eles percebem, olha, realmente, tudo que ele falou se cumpriu. De fato, ele é o próprio Deus na terra, o próprio Deus encarnado. João, no começo do Evangelho, eu pulei este trecho, porque a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas ele, no versículo 1 do capítulo 1, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, após todos os ensinos, as doutrinas de Jesus, quando ele acompanhando Jesus, ele teve uma percepção de quem Jesus era de fato. Mas esses homens que nós lemos aqui,
não tinham essa percepção, nem tampouco queriam conhecer Jesus como de fato Jesus iria se revelar. Apenas estavam preocupados com os sinais. Por isso Jesus não se confia a eles. Jesus não fala quem ele é abertamente, porque facilmente ele seria considerado como blasfemo e morto fora do tempo, porque Jesus tinha um ministério a cumprir. Ele iria sim para a cruz, mas era no momento certo, após ensinar o povo, após ensinar os discípulos, preparar os discípulos para que dessem continuação à sua jornada. Provavelmente, entre esses homens aí, havia um homem que estava observando Jesus e ficou curioso para conhecer Jesus, saber um pouquinho mais sobre Jesus. E era um deles, provavelmente era Nicodemos. No capítulo 3, versículo 1, fala: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este foi ter com Jesus durante a noite. E nós vemos a conversa, falamos já sobre isso, a conversa com Jesus falando que era necessário ele nascer de novo, e ele teve essa dificuldade de compreender, porque a religiosidade, o sistema religioso, a religião a qual Nicodemos se agarrava e acreditava e vivia por ela, estava sendo confrontada neste momento. Um outro texto que a gente vai ler agora, para a gente encerrar essa parte de João, é do versículo 22 do capítulo 3 até o versículo 30, que fala sobre João Batista e o ministério de Jesus, tá bom? Acompanha aí comigo. João, capítulo 3, versículo 22 ao versículo 30, que diz assim: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Jesus não estava batizando aqui, é apenas uma expressão. Porque se a gente for lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4, fala que não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos, tá bom? Versículo 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Provavelmente houve uma disputa ali, esse judeu disse: olha, aquele homem chamado Jesus está batizando, e o batismo dele é mais importante que o de João Batista, de João. E aqueles discípulos de João começaram a questionar: não, João que iniciou, João que está fazendo o verdadeiro batismo. Continuando. E esses discípulos, no versículo 23, foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é que está presente e o ouve, e muitos se regozijam por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. O que João fez com aqueles discípulos dele foi: olha, o negócio é o seguinte, eu já disse para vocês que eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Eu estou apenas preparando o caminho. Eu sou o amigo do noivo. O noivo está preparando a sua noiva. Aqueles que irão se converter ao nome de Jesus Cristo serão a noiva do Cordeiro. Eu não sou o Cordeiro. Eu estou, pelo contrário, eu não estou bravo porque Jesus está junto com os discípulos batizando. Eu estou alegre porque ele está iniciando o seu ministério de juntar a noiva para as bodas. Então eu só tenho motivo para me alegrar. E não é uma rivalidade, não há uma rivalidade. O que nós vemos, então, olha que interessante. Vemos uma religião sendo destronada, no caso do templo lá, quando Jesus está removendo a figura do templo e estabelecendo o seu próprio corpo como o ambiente, o elo de ligação até Deus. Vemos uma religiosidade, uma religião que está
prestes a nascer ali com aqueles discípulos de João, porque se João não rebatesse ali naquele momento, aqueles homens estariam colocando João como um rival de Jesus, um rival da própria religião judaica. Então, João já aborta aquele embrião de religião, e vemos Jesus anunciando não uma nova religião, mas a religião verdadeira, a verdadeira adoração por meio da pessoa de Jesus Cristo. Porque todos ao longo da história falharam com a sua missão de anunciar as verdades de Deus de uma maneira pura, de uma maneira santa. E Jesus, então, chama essa responsabilidade para si. Temos, então, alguns sinais, através dessas leituras que nós fizemos, que vão nos ajudar a entender se nós estamos no mesmo erro daqueles discípulos de João, se nós estamos no mesmo erro dos religiosos, ou se nós estamos nos mesmos erros que aqueles homens que seguiam Jesus por conta dos sinais. Então, eu quero separar 3 sinais de uma religiosidade. Se você perceber que você se enquadra numa delas, é o momento de você reavaliar a tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus e buscar um conserto diante dele, tá bom? Primeiro sinal que a religiosidade nos traz. A religiosidade nos torna exclusivistas ou intolerantes. Como assim? O que tem a ver com o texto? Lembra que os judeus estavam mais preocupados em vender no templo do que permitir que os gentios se achegassem? Quantas vezes houve uma falha de Israel em preparar o caminho, em promover um ambiente saudável para a adoração de todos os povos? E quantas vezes nós agimos dessa mesma forma? Nós nos tornamos obstáculos para que outros, quando chegam na nossa igreja local, outros são impedidos de adorar a Deus genuinamente. Como? Que maneira que nós nos tornamos obstáculos? Como nós colocamos barreiras para que outras pessoas adorem a Deus? Estabelecemos critérios nossos e não bíblicos para avaliar se a pessoa é digna de fazer parte da nossa igreja ou não. Se a pessoa passar nos critérios, nós admitimos elas como membros da nossa igreja. Mas se, conforme os nossos critérios, elas não se enquadram, não se encaixam, elas são logo reprovadas. Mateus capítulo 23, vamos lá para Mateus capítulo 23, a gente vai entender um pouquinho mais a postura dos líderes religiosos. Versículo 13 até o versículo 15, tá bom? Mateus 23, do 13 ao 15, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízos muito mais severos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Depois Jesus continua uma sentença condenando a prática dos religiosos, mas o que Jesus está falando é o seguinte: olha, vocês criam tantos dogmas, tantas leis que impedem da pessoa conhecer a verdadeira lei, e impedem a pessoa de adorar a Deus genuinamente. Pelo contrário, vocês fazem com que as pessoas se pareçam com vocês e não com Deus, não com Cristo. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós preferimos a uniformidade do que a multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11, fala da manifestação da graça de Deus, que acontece de várias maneiras. É claro que debaixo da autoridade das Escrituras. Não foge
dos limites das Escrituras, mas a graça ela se manifesta de várias formas. E nós queremos que as pessoas adorem a Deus igual nós adoramos. Que levantem as mãos da mesma forma que nós adoramos. E ser igreja não é ser todo mundo igual. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua característica, a sua personalidade. Personalidade essa que tem que ser tratada pela palavra de Deus. Todas as nossas, o nosso coração constantemente está em transformação de acordo com a palavra do Senhor. E nós somos diferentes, e a beleza de viver em comunhão é exatamente isso, o fato de podermos aprender uns com os outros, a crescer uns com os outros, a não sermos todos iguais. Do contrário, se nós exigirmos que todos sejam iguais a nós, estaremos agindo igual os fariseus, que exigiam que as pessoas se parecessem com eles, e não fossem diferentes deles. Porque, para eles, os critérios deles é que estavam certos. Eles criavam leis, mas eram tão difíceis que eles mesmos não conseguiam cumprir, que eram leis da tradição, humanas, e com isso eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. E quando isso acontece, olha que interessante, nós somos exclusivistas, isso é uma marca do nosso coração corrupto, e se nós não tomarmos cuidado, isso se torna uma prática diária na nossa suposta adoração a Deus, achando que nós estamos adorando verdadeiramente, estamos vivendo uma religiosidade, a qual nós somos exclusivistas, impedimos as pessoas de adorarem a Deus através da sua sinceridade, impedimos as pessoas de adorarem a Deus através da multiforme graça do Senhor, e com isso, muitos saem, não aguentam a pressão e vão embora, e nós dizemos, foi melhor assim, é porque ela não fazia parte do estilo dessa igreja, ela não se enquadrou no nosso meio. Mas quem tem que se enquadrar no nosso meio? Quem disse que o nosso meio é o correto? O que não podemos abrir mão é da doutrina, das sagradas escrituras. Os ensinos de Jesus, esses são inquestionáveis. Mas como eles serão vivenciados na igreja, na comunhão, isso como eu mesmo disse, é uma multiforme, é ilimitado. Cada um começa a adorar a Deus de acordo com as próprias ferramentas que Deus deu. Não estou relativizando a adoração, tá bom? A adoração, ela deve se enquadrar na lei de Deus. Mas nós revelamos a graça de Deus, manifestamos a graça de Deus num processo diferente dos outros. Alguns já estão mais adiantados no que diz respeito a se parecer com Cristo, outros estão iniciando a sua caminhada, e nós exigimos que eles se pareçam conosco, quando, na verdade, nem mesmo nós estamos nos parecendo com Cristo, e queremos que as pessoas se pareçam conosco. Então, tome cuidado, não seja obstáculo, seja luz em meio às trevas. Mostre às pessoas, aos irmãos, às pessoas que chegam na igreja, às pessoas que chegam perto de você, mostre o caminho. Não seja você o caminho, não queira fazer das pessoas seguidores de você, mas sim seguidores de Cristo. Agregue as pessoas. Permita que o corpo de Cristo se manifeste de várias maneiras, de várias características, com vários dons que o próprio Deus vai colocar no meio da igreja. Não sejamos que nem Israel, que ocupou o local onde as outras nações poderiam chegar e se acomodar. Eles começaram a fechar as portas para que somente eles adorassem a Deus. Então, que nós não fechemos a porta, que nós não sejamos exclusivistas, intolerantes com aqueles que são diferentes de nós, tá bom? Segundo sinal de uma religiosidade. A religiosidade nos torna superficiais. Mateus mesmo, capítulo 16... alguns homens começaram a questionar Jesus, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz, Mateus 16, do 1 ao 4.
Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o sol está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o sol está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Aqueles homens estavam vendo muitos sinais e prodígios realizados por meio de Jesus. E eles chegam para Jesus e falam: mostra-nos um sinal vindo do céu. Não adiantava Jesus mostrar nada para eles, porque eles não queriam ver. E Jesus diz: o único sinal que será mostrado a vocês, uma geração má e adúltera, é o sinal de Jonas. Ou seja, Jonas que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus estava falando da sua morte e ressurreição após 3 dias. E Jesus estava falando: este sinal que será mostrado a vocês, a este sinal vocês serão confrontados. Porque não adianta eu mostrar muitos sinais e prodígios, porque vocês não conseguirão me compreender se vocês não olharem para a cruz. Se vocês não olharem para o milagre, para o sinal da morte e ressurreição, da justificação e da ressurreição e vida eterna. E quantas vezes nós somos tentados a ver para crer? Precisamos ver sinais para, de fato, olharmos se Deus está agindo no nosso meio ou não. Somos tentados a esperar que Deus realize milagres nas nossas vidas para saber se Ele é conosco ou não. E Jesus está falando: o que mais preciso fazer para vocês para que vocês creiam no meu poder? O que mais eu preciso fazer? Se eu já subi na cruz do Calvário, já dei a maior demonstração de amor, já realizei o maior milagre, que é levá-los de volta diante de Deus, de maneira que não sejam fulminados pelos seus pecados, mas sim justificados pelo meu sangue. E quantas vezes nós menosprezamos o sacrifício de Cristo, a salvação de Cristo, esperando sinais nas nossas vidas. Senhor, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer aquilo, e quando as coisas não acontecem, nós achamos que Deus não está conosco, ou questionamos a nossa fé: é preciso eu ter mais fé para que Deus faça isso ou faça aquilo. Isso demonstra uma incompreensão no que diz respeito ao poder de Deus. É uma vida superficial. Conhecemos Jesus apenas pelos sinais que ele realiza, sinais externos, e não o sinal realizado em nosso coração por meio da cruz do Calvário. Queremos cura de enfermidades, mas esquecemos que a cura está sendo realizada no nosso coração, no nosso caráter. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre a pregação, a mensagem central de sua pregação, que é a mensagem da cruz, o poder de Deus. Os homens pedem sinais, mas Deus demonstra o seu poder através da cruz. E este é o teor da mensagem de Paulo. Cristo e Cristo crucificado, o poder da cruz. O poder daqueles que, se crerem neste sinal, serão sarados, curados, justificados em sua alma. Terão o seu caráter transformado. Nós esperamos tantos milagres e sinais e não vemos Deus trabalhando no caráter dos nossos irmãos. Não vemos Deus trabalhando no nosso caráter. Nós esperamos milagres grandiosos e não percebemos as mudanças que o Espírito Santo está fazendo naquele coração duro, naquele coração que não aceitava a palavra do Senhor, mas agora está sendo quebrantado por Deus através da pregação, através da cruz, através do poder de Deus sendo manifestado através do sangue de Cristo Jesus. Quantas vezes nós vivemos uma vida espiritual superficial, e este é um sinal de religiosidade, porque definimos o poder de Deus através das manifestações de milagres.
E Deus está falando, eu já fiz o milagre e continuo fazendo no teu coração, no coração do teu irmão, no coração das pessoas à sua volta, trabalhando no caráter dessas pessoas, fazendo com que elas cada dia mais se pareçam com Jesus. Eu estou trabalhando no coração dos meus filhos para que cada dia mais eles se pareçam com o meu filho Jesus. E nós estamos esperando sinais. E nós nos assemelhamos a esta geração má e adúltera que Jesus condenou, dizendo que não há outro sinal a oferecer, a demonstrar. Porque não adianta Deus abrir o mar, não adianta Deus se apresentar como coluna de fogo à noite, como nuvem para trazer refresco durante o dia. Porque nem isso foi o suficiente para trazer fé genuína ao povo de Israel, porque eles se corromperam. Jesus realizou tantos milagres e muitos que viram esses milagres começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. O que nós precisamos é crer na cruz de Cristo, no sangue de Cristo sendo derramado, na cruz do Calvário, para nos justificar e nos transformar de glória em glória, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós somos confrontados pela Sua palavra, confrontados pelo Seu amor, pelo Seu poder. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos ver coxo andar, cegos verem, surdos ouvirem, porque o maior milagre já foi manifesto. Não estou dizendo que nós não devamos pedir por cura, devemos sim. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo nos orienta que devemos apresentar a Deus todas as nossas súplicas e orações e intercessões, de maneira tal que a ansiedade que está em nosso coração, na expectativa da realização desses milagres, venha a ser deixada de lado e entre em nosso coração a paz de Cristo. Veja bem, o apóstolo Paulo não está falando que os sinais, que os milagres acontecerão, ele está falando que nós teremos paz, ainda que esses milagres não aconteçam. É isso que a verdadeira adoração produz. Essa verdadeira adoração produz paz por crermos no sacrifício da cruz do Calvário, na cruz do Calvário, e não nos sinais. Vida por sinais é resultado de religiosidade. E vamos agora ao último sinal que revela se nós estamos vivendo uma religiosidade ou não. É claro que existem muitos outros sinais, mas neste texto que nós lemos, eu destaco apenas esses 3, que vão nos ajudar, vão nortear a nossa adoração e identificá-la se nós estamos seguindo uma adoração genuína ou uma religiosidade. E o terceiro sinal, a religiosidade nos torna vaidosos. Como assim vaidosos? Lembra aqueles discípulos de João? Ah, João, aquele homem Jesus que o Senhor batizou, está lá batizando também junto com seus discípulos. Vai lá, dá um basta lá, porque só a gente pode batizar. E quantas vezes nós achamos que nós somos o foco? Nós caímos no desastre da competição, porque as pessoas estão pregando a Cristo, as pessoas estão servindo a Deus, e nós estamos preocupados com o nosso nome, com o nosso status. Existem igrejas rivais, existem pastores rivais, existem ministérios rivais, existem irmãos rivais. E isso é resultado da religiosidade, da vaidade no nosso coração, porque o que está em jogo é o nosso eu, o nosso ego. E Jesus está falando, olha, não é você, sou eu. João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Olha no capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua. E quantas vezes nós estamos diminuindo Cristo, diminuindo Jesus no meio da igreja para que nós venhamos a aparecer, para que nós venhamos a manifestar os nossos atributos, os nossos dons. Isso é religiosidade.
Enquanto nós deveríamos apontar Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como João Batista fez, preparar o caminho para que outros conheçam a Jesus, nós estamos mais preocupados em ser o mediador entre Deus e o povo do que apresentar Jesus como verdadeiro e único mediador. Se as pessoas começam a vivenciar uma espiritualidade genuína, nós começamos, o religioso, ele começa a ficar preocupado com aquilo. Ele começa a ficar, sabe, se remoendo, ele não consegue ter alegria. E João diz, olha, a minha alegria é essa, ver Cristo, ver o noivo junto da sua noiva. Eu sou apenas o amigo do noivo. E nós deveríamos nos alegrar com o crescimento espiritual, com o desenvolvimento espiritual daquele irmão, daquela igreja, e em vez disso nós criamos um sentimento de rivalidade dentro do nosso coração. Eu quero, só para os irmãos terem uma noção, olha como o nosso coração é corrupto, e o fato de eu ser pastor, de maneira alguma, me anula, me faz imune a este pecado da religiosidade, da vaidade, da competição. A gente fica vendo outras igrejas usando tecnologias, cenários maravilhosos, e a gente fica, poxa, olha que legal, poxa, eu queria fazer igual. Não precisa. Deus quer uma adoração sincera, Deus quer uma pregação sincera. E nós estamos tão preocupados em fazer comparações, em vez de servir a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, com alegria, com dedicação. Isso é religiosidade, quando o ego está em jogo, quando nós estamos mais preocupados com a nossa imagem, isso é religiosidade. Que nós tratemos do nosso coração, que nós venhamos a trilhar o caminho da verdadeira adoração, que é lutar contra a exclusividade, querendo fazer com que as pessoas se pareçam conosco, impedindo que as pessoas, dentro das suas características e das suas personalidades, adorem a Deus. É claro que sem abrir mão, de maneira alguma, sem abrir mão das Sagradas Escrituras. Nós precisamos combater a superficialidade que se preocupa com dons, que se preocupa com sinais, que se preocupa com manifestações sobrenaturais e se esquece do maior milagre que é a cruz do Calvário. E nós precisamos combater a vaidade dos nossos corações, que gera corrupção, que gera competição. Eu sempre uso, quando entra neste tema, Tiago, capítulo 4, versículo 1, quando Tiago diz, de onde procedem as guerras, as contendas, senão no coração de vocês. É do coração de vocês que procedem as guerras, os conflitos, vocês cobiçam, vocês se preocupam mais com os seus próprios corações. E quantas vezes nós seguimos este caminho? Não se engane, nós temos um potencial, por conta da corrupção do nosso coração, de nos tornarmos religiosos. A semelhança de Nicodemos, que ao ser confrontado, teve um choque, porque ele estava percebendo que tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele vivenciava, não era nada diante de Deus, ele não estava adorando genuinamente Deus. E quantas vezes nós estamos seguindo o caminho da religiosidade, nos afastando de Deus, oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios, rituais e mais rituais, impedindo que outros adorem a Deus, mais preocupados com os sinais e inquietos porque outros estão também se desenvolvendo no meio do corpo. Tratemos do nosso coração. Nos alegremos com a multiforme graça de Deus revelada na igreja. Nos alegremos com a salvação em Cristo Jesus. Alegremos-nos com o nome de Cristo sendo pregado, sendo manifesto,
seja por palavras ou por ações de outros irmãos. Vamos combater a religiosidade em nosso coração, porque todos nós temos um coração com um grande potencial de vivermos um culto religioso e não uma verdadeira adoração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo confronto que tivemos com a Tua palavra. Reconhecemos que o nosso coração é inclinado, é tentado a viver por legalismos, viver por aparências, de maneira superficial, vaidosa, exclusivista, quando na verdade deveríamos focar na pessoa de Jesus Cristo, mostrar o caminho para as pessoas, cada dia mais, ó Deus, abrindo mão do nosso coração para que o Senhor cresça em nosso meio. Nos ajude, ó Deus, a servirmos a igreja local com uma verdadeira adoração, crescendo cada dia mais na Tua presença e cumprindo bem a nossa missão, que é levar Cristo, que é apontar Cristo, que é ser transformado à imagem de Cristo e ajudar a outros serem transformados por esta mesma imagem de Cristo. Nos ajude, Senhor, revela a religiosidade em nosso coração. Revela, Senhor, este coração hipócrita que tantas vezes tem levantado as mãos, imaginando que está adorando, quando na verdade estamos oferecendo um sacrifício vão ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, a compreender o caminho a qual nós estamos seguindo, para que nos tornemos diante do Senhor arrependidos e oferecendo um verdadeiro sacrifício, um sacrifício de transformação de caráter, de submissão à Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, a cada família aqui representada. Nos ajude, Senhor, a viver para a glória do Senhor e tão somente para o Senhor. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu encerro então neste momento o nosso período de devocional, lembrando que teremos um novo encontro neste próximo domingo, às 9 horas, com o propósito de trazer mensagens focadas na família, porque estamos no mês de maio, e comemoramos o mês da família. Fica o convite para você participar conosco deste momento, tá bom? Às 9 horas. E à noite, falarmos um pouco, continuar a nossa caminhada nos livros históricos de Esdras, de Neemias e Esther, entendendo como a religiosidade e como o coração do povo de Israel, mesmo sendo disciplinado por Deus, foi conduzido a caminhos que desagradaram a Deus. Como o povo de Israel, ao sair do cativeiro babilônico, retornando para Jerusalém, reconstruíram o templo, os muros, e como isso se aplica às nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Tá bom, irmãos? Quero agradecer a todos vocês que participaram conosco neste momento, separaram este momento aí para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que cada dia mais o Senhor se revele em vocês e através de vocês, neste mundo tão carente de bons exemplos, neste mundo tão carente de luz. Que sejamos, de fato, que cada dia mais venhamos resplandecer a luz de Cristo através das nossas vidas. Eu quero ler o último texto para encerrarmos. Amém? Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus os abençoe e uma boa noite.